Somente aquele que é compromissado, somente aquele, porque eu costumo dizer que o compromisso ele é atitude. É igual a pessoa que fala que ama a outra, né, e trai. A pessoa que fala que ama o próximo, mas está pouco se lixando com o que o próximo está passando, está sentindo. Eu costumo dizer que o compromisso ele é atitude, assim como o amor também ele é atitude. O amor falado é muito fácil. Mas o amor vivido com atitude, esse sim, vem de dentro para fora. Vamos ler então. E sucedeu que nos dias em que juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua esposa e 2 filhos. E era o nome dele... O nome deste homem, Abimeleque, e o da sua esposa, Noemi, e o dos seus filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficando ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si 2 mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa, e o da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras, voltou ao campos de Moabe. Portanto, na terra de Moabe, ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e suas noras com ela, indo elas caminhando para voltar para a terra de Judá. Disse Noemi suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-a, ela levantou a sua voz e choraram. Diga assim: levantaram a sua voz e choraram. Então, todas choraram, concordam? Concordam, gente? Alguém chora sem ter sentimento? Não, né? Só se for artista da Globo, né? Só se for. Só chora de verdade com o irmão aquele que tem um sentimento sincero, e vocês vão entender o porquê que eu frisei essa parte. Vamos voltar aí no versículo 10. Eu ia voltar lá para o 8. É para o 10? É? E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ides embora, e vai, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando tivesse, tenho esperança, e ainda que essa noite tivesse marido, ainda tivesse filho, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tornares marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Fala assim: só chora quem tem sentimento. Órfão beijou a tua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me insista para que te abandone, e deixe de seguir-te. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrereis eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti.
Vendo ela, pois, que de tudo estava resolvida para ir com ela, deixou-lhe... Deixou de falar, deixou de insistir. Só até aí, está ótimo até aí, nós vamos começar a compreender esse texto. Nós vemos aí uma história de uma família, aonde o marido pega a tua esposa, no momento de seca, no momento de grande escassez, e ele então vai para uma terra. Moabe não ficava muito distante de Belém. Belém, nós sabemos que o significado de Belém é a casa do pão. Mas é incrível como que, parece ironia, né? Como que a casa do pão faltou o pão. E no momento de grande escassez, esse homem, o sacerdote, pega toda a família e decide ir para outro território, um território estrangeiro. E ali sucederam, os filhos casaram com as mulheres moabitas, construíram, né, a família, pelo menos iniciaram, né? Mas a história conta que, no exato momento, Noemi, ela fica viúva. Mas naquela época, quando a mulher ela ficava viúva, nós entendemos a importância de um filho. Ela confiava que o filho iria honrá-la até a morte. Mas eles ficaram por ali, por Moabe, por cerca de mais uns 10 anos, não é isso que a Bíblia diz? Mas a passar disso, também morre também os 2 filhos de Noemi. E então essa mulher se encontra viúva e sem os 2 filhos. Essa mulher não teria mais recurso, amém? Segundo a Bíblia, não teria. Mas tanto Ruth quanto Orfão estavam decididas a trilhar, a caminhar com Noemi e voltar para a terra de Judá, de Belém. Elas estavam decididas, por amor, né, por um princípio de amor aos filhos. E elas decidiram, então, quando Noemi fica sabendo que era tempo de colheita e que tinha, né, alimento sobre aquela terra, ela decide ir embora. Porque que essa mulher ia ficar numa terra estrangeira, sem marido, sem filho e com 2 noras novas? E para piorar, as noras também não tinham filho, porque ainda poderia ser a esperança da família. E ela decide ir embora. E Ruth e Orfão decidem ir. Mas em meia caminhada, o pensamento começa a vagar no passado. Imagino eu lá com meus botões, órfão, olhando, caminhando sobre aquela terra seca, aquele calor de Israel. Lá está frio, né? Mas é muito quente, pela manhã é muito sol. E a cabeça dela vagando no passado. E agora, o que será de mim? Eu não tenho mais marido. Eu não tenho sogro. O que vai ser de mim? Imagina Orfão pensando em Quilom. Imagina ela pensando desde o momento do casamento até o momento da morte daquele homem, do provedor, do homem que estava trazendo sustento desde quando conheceu. Imagino que essa mulher atribulada de espírito e com a mente presa ao passado, o rosto começou a ficar, Breno, desconfigurado. E Noemi, então, com as suas 2 noras, começou a perceber. E essa mulher pensava no passado, estava presa no passado, e quem fica no passado não rompe. Eu costumo dizer que nem Deus gosta de passado, porque se Deus gostasse de passado, Ele poderia mudar o passado, amém? Mas Deus pode mudar o passado? Então, o passado não faz ninguém romper. Então, jovem, homem e mulher de Deus, você que está aqui, entenda algo. Se você tem vivido de lembranças do passado, desata. Rompa no sobrenatural, não fica preso, porque o Senhor tem grandes coisas para a tua vida, amém? Amém. Em nome de Jesus. Então, essa mulher estava pensando no homem que ela amava, ela sentia falta. E o pior, a incerteza de um futuro presente.
Como assim, apóstolo, um futuro presente? Porque a partir daquele momento ela sabia que não tinha marido. E ela sabia que seria quase impossível voltar para a terra de Belém e se casar novamente, porque ela era moabita. Vocês lembram da história de Ló? Lembra? Que acaba com Sodoma e Gomorra? Vocês estão lembrados disso? Amém? Pois é, que acaba acontecendo o incesto, que a filha de Ló tem relação com o seu pai. Então, o pessoal, entendeu? Que não dava muito certo. E aí, o que acontece? Essa mulher pensa assim, aonde eu vou encontrar marido agora? Eles julgam os moabitas. Ela era moabita, tanto quanto Ruth. E aquela mulher começou a ficar desesperada. E Noemi, quando percebeu a aflição no rosto da sua nora, a Bíblia diz que ela vira e fala, minha filha, eu te abençoo. Ela ora. O líder que é maduro, ele ora. O líder que é maduro, ele não confia no discípulo, mas ele confia em Deus, que é poderoso para enviar discípulos fiéis. E então aquela mulher, vendo a aflição do coração da sua discípula, da sua nora, ela então ora e abençoa as duas. Ela falava, minha filha, vai, olha a minha idade, eu já sou velha, acaso eu tenho filho no ventre para que tu possa casar? E então, mesmo assim, mesmo não acreditando no discurso de Noemi, o que as meninas falam? O que Ruth e... Pode ligar. Ai, Jesus. Enganei, estou de bermudão. E aí, eu até me perdi. E ela olhando a aflição, ela ora, ela abençoa e ela fala que o Senhor usa de benevolência para com vocês. Ela abençoa, ela libera palavras de bênção sobre a vida das suas discípulas. Ela abençoa. E elas não acreditam no que a sogra fala, e elas falam, não, nós vamos contigo. A Bíblia fala que na primeira vez que Noemi fala para elas ir embora, elas falam, não, nós vamos contigo até o fim, nós vamos para Judá. Mas então, novamente, no discurso muito convincente, muito forte, Noemi novamente fala, minha filha, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Vocês são novas, volte para o teu povo, volte para os seus deuses, tenta novamente, o que ela estava querendo dizer? Tenta novamente recomeçar a vida de vocês, porque o líder, ele entende que ele não pode segurar, prender o discípulo por benefícios pessoais. Seria de um benefício muito grande Noemi ficar, com Ruth e órfão, para cuidar dela, mas ela entendia que o segredo da liderança não estava ali. E então ela libera, e da segunda vez, com seu discurso convincente, muito forte, a Bíblia diz que órfão chega diante dela, chora, não é isso que a Bíblia diz? Que as duas vezes que Noemi manda elas ficar, elas choram em alta voz. Então eu entendi, gente, que as pessoas gostam de falar de órfão, né? Fala mal de órfão, ela abandonou a sogra dela. Não, gente, ela amava a sogra dela. Eu li esse texto e eu consegui compreender que ela amava e ela tinha um carinho especial por aquela mulher. Afinal, foi aquela mulher que tinha gerado o homem da vida dela. Eu queria mandar um grande beijo para minha sogra, porque ontem eu agradeci o ventre dela por ter me dado um homem que mudou a minha vida, o homem que me ensinou depois do meu pai e da minha mãe, o que é o amor verdadeiro. E eu sou muito grata pela minha sogra. E Orfa também amava a sogra dela, mas ela se viu desesperada. E diga para o teu irmão assim, hoje, a decisão que você tomar vai definir o teu futuro. E então, naquele momento, ela chora, porque ela amava a sogra dela. Só que a Bíblia diz que ela se retira e ela vai embora. Noemi, vendo aquilo, vendo que Ruth não foi, ela então insiste, Ruth, a tua cunhada foi, vai você também. E a Ruth insiste em ficar ali. E ela fala, eu não vou. Não, não vou, porque aonde tu fores, irei também. Gente, é muito forte. Sabe, eu leio essa parte, me dá um nó na garganta.
porque a decisão daquela mulher, ela poderia ficar presa o resto da vida a uma velha que não tinha nada para oferecer a ela. Nada. E ela então decide ficar. A Bíblia ensina claramente que toda decisão de uma pessoa tem a consequência terrena e determina também o seu futuro. Toda consequência que foi tomada naquele momento direcionou um futuro, tanto para órfão quanto para Ruth. Então você precisa entender que toda decisão que você tomar, não tome de qualquer maneira, porque essa decisão pode mudar a tua história, pode mudar a tua descendência. Amém? E a gente vai desenrolando o manto e vocês vão entender aonde eu quero chegar. Então, aquelas duas, através de Noemi, através dos filhos de Noemi, Malom e Quilion, elas conheceram os ensinamentos do Deus de Israel, porque elas eram moabitas. Elas adoraram Baal, adoravam outros deuses. Mas através daquela mulher, diga assim, através do líder, ela conheceu o caminho do verdadeiro Deus. Então, Noemi, gente, além de sogra, ensinou os princípios, ensinou os mandamentos às noras. E essa parte é maravilhosa, porque eu falo, gente, a esperança no coração de Ruth que decide ficar, porque ela entendeu o propósito que o Deus de Israel não era um Deus de estátua, feita por mãos humanas, mas era um Deus que poderia fazer infinitamente mais do que elas precisavam naquele exato momento. Ela entendeu os ensinamentos de sua sogra. Orfa, ela optou pela caminhada mais fácil, porque ela sabia que se ela fosse, ela poderia nunca mais casar e ficar sustentando uma velha. Poderia ser um peso, um fardo para ela. Então, ela decide voltar. Ela decide retroceder e voltar ao passado, a adorar os seus deuses, a voltar para a sua terra, a voltar para o teu povo. E então, em meio à caminhada, nós precisamos perceber que Noemi, com a perda do marido e dos filhos, ela fica extremamente amarga. Ela fica tão amarga que mesmo quando Ruth decide caminhar lado a lado com ela, ela ainda assim tenta insistir para que Ruth vá embora. E Ruth bate o pé, eu não saio daqui, e pronto, acabou, e não insista. Porque o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, e pronto, acabou. Quase que ela falou assim, ó, você não está entendendo? Eu não vou embora. Ela não queria ir embora, ela entendeu os ensinamentos, ela entendeu que o Deus que o teu marido servia, que o Deus que a tua sogra servia, Ele era poderoso. O problema é que nós servimos um Deus que tudo pode, que tudo transforma, e muitas das vezes nós não acreditamos, e muitas das vezes não tomamos posse da palavra que é a verdade, e vivemos batendo a cabeça, dando um murro, né, a ponta de faca, como dizia minha mãe, como diz a minha mãe que está viva ainda, em nome de Jesus, vai viver muitos anos, minha mãezinha. E então, tem pessoas que entendem, conhecem a palavra de vitória, sabem o que podem fazer e não fazem. E a palavra do Senhor diz que aquele que sabe o que fazer e não faz, esse peca. Então, muitas das vezes, acabamos pecando, porque sabemos o que fazer, mas não fazemos. E não fazemos. Órfão não sabia o que fazer. O desespero entrou sobre o coração dela, atribulou a alma dela, e em meio ao desespero ninguém consegue tomar decisões. Ninguém consegue. A Ruth ainda manteve a calma, ela respirou. Gente, tu acha que também a Ruth acreditava que poderia casar novamente? Ela não tinha também esperança. Ela não tinha. Mas ela entregou a vida dela, ela fala para a sogra dela, entrega a vida dela. Eu entrego a minha vida ao teu Deus, porque o teu Deus é o meu Deus, e o que Ele fazer para ti, também para mim fará. E isso é lindo, é maravilhoso na história dessas mulheres. Nem sempre,
qual que era a luta maior dessas duas? Porque nem sempre as viúvas eram respeitadas. Né? Por estar desamparada, por estar sem marido, muitas das vezes eles não os respeitavam. Mas o Senhor tinha deixado na lei de Moisés no Sinai, para que época de colheita, os produtores, né? Como que chama? Os que pegam, os que fazem a colheita? Os produtores, né? Na época de colheita, os produtores era para fazer toda a colheita, mas o que caísse no chão não era para pegar. Porque na lei de Moisés estava dizendo o quê? Que aquilo serviria para os órfãos, que não tinham como se sustentar, para as viúvas que não tinham como se sustentar, e também para os estrangeiros quando viesse àquela terra. Então, a Ruth sabia que teria que trabalhar dobrado para sustentar ela e a sogra. E que ela teria que viver de migalhas. Até então era isso que ela pensava, né? Muitas das vezes a gente pensa, gente, tem crente dentro da igreja vivendo de migalha e rindo até aqui. Vocês precisam entender que Deus não guardou migalhas para os filhos. Migalha para os cachorrinhos, amém? Não para o filho. Não para o filho. E embora mesmo ela estando acreditando que ia viver de migalhas, de resto, por causa da lei do Deus de Israel, ela acreditava que teria até um sustento, né? Um sustento provisório, mas Deus estava guardando coisas grandiosas. Coisas grandiosas aquelas mulheres. Fala assim para o teu irmão, não seria fácil. Mas também não é impossível. Muitas das vezes não é fácil a caminhada a qual você tem trilhado. Muitas das vezes está difícil e você não enxerga a solução. Mas não é impossível. Não é impossível porque nós servimos um Deus que Ele tudo pode fazer. Não é impossível porque os ensinamentos e os princípios que nós estamos aprendendo desde o início da nossa caminhada precisa servir para algo. Porque é em vão eu abrir mão dos prazeres do mundo, é em vão eu abandonar as coisas desse mundo, os manjares desse mundo, sacrificar a minha carne, esmurrar, como o apóstolo Paulo diz, esmurrar a minha carne para fazer a vontade do Senhor e não obedecer. Eu abro mão, estou na igreja, eu louvo ao Senhor, eu oro. Mas quando é para mim crer na palavra, quando é para mim testemunhar aquilo que eu prego, aquilo que eu vivo, as pessoas não conseguem ver, as pessoas não conseguem enxergar. Mas eu tenho certeza que nessa noite o Senhor vai renovar e vai levantar aqui a geração de Ruth. Eu vou te dar uma outra oportunidade de você se manifestar na presença do Senhor. O Senhor irá levantar a geração de Ruth. A geração que confia no Deus de Israel. A geração que não se acovarda em meio à circunstância, mas que levanta a cabeça e prossegue. É essa geração que será levantada essa noite. Amém? Glória a Deus. Órfã significa no hebraico pescoço. Porque eu sabia o significado de Ruth, que é o nome da minha filha, o nome da minha sogra. Aí eu fui pesquisar o significado de órfã. O significado de órfã no hebraico significa pescoço. Estranho, né? Significado do pescoço. Mas para que o pescoço serve, gente? Para virar, não é isso? Então a gente vai ver a interpretação deste nome. Aquela que volta as costas. Olha só que algo forte, gente. Aquela que volta as costas. Ou seja, o significado do nome dela é aquela que volta as costas. É aquela que se vira, é aquela que retrocede. E foi exatamente órfão que abandonou e voltou para o seu povo, para os seus deuses, em busca de sua felicidade. Preferiu ficar nas terras de Moabe e não prosseguir com a sua líder, porque ela não acreditava. Diante das dificuldades enfrentadas e da proposta de Noemi,
ela preferiu, ela optou em não caminhar mais com a sua liderança. É aquele momento crucial que a gente coloca na balança, Andréia? Que a gente fala, será que vai valer a pena? Será que Deus vai fazer? Mas eu estou tanto tempo na igreja, mas todo culto eu estou, será que Deus vai fazer? Irmã, meu irmão, em nome de Jesus, é claro que Ele vai fazer. Porque a palavra do Senhor diz que Ele é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Glória a Deus. Aleluia! Ele é fiel. E é no momento crucial que nós precisamos decidir e ter a certeza que Deus, Ele vai mover o sobrenatural de Deus ao nosso favor. Porque é isso que o Senhor tem feito a todo tempo. Gente, nós vivemos de milagre todos os dias. Eu saio todos os dias de manhã, vou para a faculdade, confiando que o Senhor vai me guardar, vai me trazer para o meu lar. Eu levo meus filhos até o portão pela manhã, confiando que o Senhor vai trazer os meus filhos de volta. Eu vivo de um milagre num mundo tão cruel, num mundo que a própria palavra já diz, que o mundo já é do maligno, e que no mundo nós teríamos aflições. O evangelho não é um evangelho falso, um evangelho de promessas impossíveis, não. O evangelho é um evangelho de dificuldade, mas é um evangelho que nos garante a vitória em nome de Jesus. Você vive de milagre todos os dias, você levanta de manhã, você vai para o seu trabalho, você luta pelos seus objetivos, você está aqui nesse exato momento. Quantas pessoas morrem por dia por bala perdida? Quantas pessoas, quantas mulheres são agredidas, abusadas sexualmente todos os dias? Quantos homens são assassinados por dia, por minuto? São muitos, são milhares. Mas você é um milagre, você já é um milagre de Deus por estar aqui nessa noite, porque o Senhor te guardou. E é por esse motivo que Ele te trouxe aqui. Por você ser mais do que vencedor, porque Ele, nesta noite, irá fazer retroceder todo espírito, né, que tem afrontado, que tem se levantado contra a tua vida, contra a tua saúde, contra as tuas finanças. Esses espíritos malignos vão cair por terra. Esses gigantes vão cair por terra hoje, porque você vai sair daqui crendo que Deus vai fazer. Uma vez eu virei e falei, eu estava irritada, estava brava, né, com a igreja, estava muito nervosa com a igreja. Eu cheguei em casa e eu falei, eu não quero mais, você é o líder da igreja. Eu não quero mais pastorear, Davi, eu não quero. E ele ficou olhando assim para mim, porque eu nunca falei isso para ele. São anos de ministério e eu nunca falei isso para o meu marido, mas eu estava muito chateada. Aquele momento que o líder se sente sozinho. E aí ele ficou olhando assim para mim, né, com aquela cara de paisagem. E quando eu terminei de falar, irritada, né, ele olhou para mim e falou assim, não há mais tempo para parar. Não há mais tempo para parar. Aí ele foi e falou assim, aí começou a citar nomes. Fulano, ciclano, bertano. Aí eu, vale a pena parar? E ele começou a falar nomes de pessoas que somam conosco, que somam com esse ministério. E aí, gente, por causa de meia dúzia eu querendo parar, e ali ele me mostrou que não valeria a pena, porque a porcentagem maior era a porcentagem fiel, a porcentagem que o Senhor colocou, que o Senhor levantou. E ele falou, amor, quem tira o joio do trigo é Deus, deixa que Deus tira. E aí ele foi ali me alimentando com palavras de esperança. E ali eu entendi algo, gente, não há tempo para olhar para trás. E eu de mimimi, olha só. Está achando que é só você que fica de mimimi de vez em quando com Deus? Não, a apóstola também de vez em quando fica. E aí naquele momento de aflição eu precisei tomar uma decisão. E o meu marido falou, amor, você é minha metade. E aí eu pensando que ele ia falar 50% do meu ministério é você, ele falou, não, 80% do meu ministério é você. E ali eu comecei a chorar, porque o Senhor me levou lá atrás, as noites de oração, os propósitos, os jejuns, e o Senhor me lembrou o quanto Ele foi benevolente comigo, amoroso, fiel.
E então eu falei, Senhor, me perdoa pela minha meninice, pela minha infantilidade. Mas a decisão que eu tomo hoje é prosseguir. Eu decido prosseguir, porque às vezes, gente, ser ovelha é muito fácil. Porque eu sou ovelha. Antes da gente ser pastor, a gente é ovelha. Para a gente ter um coração de pastor, a gente precisa ter um coração de ovelha. É muito fácil, mas é muito difícil ser um líder e estar à frente. Olha o que Moisés passou. Gente, eu fico pensando, meu Deus, graças a Deus que eu não nasci mulher e não nasci Moisésa, né? Porque já pensou? Moisésa. Porque, gente, imagina, uma baixinha dessa, com aquele povo murmurando o tempo inteiro no ouvido, misericórdia, gente. Eu não sei o que eu ia fazer, eu acho que talvez de jogar, né, o cajado na rocha, eu ia jogar na cabeça do povo. Tá, 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 tá. Porque, gente, é muito difícil. Ser líder é um desafio. Desatar a vida de um povo que outra hora estava preso espiritualmente é um desafio. Ser pastor, ser pastora, Roberta, é um desafio. Porque muitas das vezes a gente olha e a gente fala assim, é agora que vai romper, agora que o meu discípulo vai vencer. E do nada, o teu discípulo te liga com crise de alma, querendo te abandonar, querendo abandonar Deus. Porque se ele quiser te abandonar, ir para outra igreja, ir para outra liderança, glória a Deus, aleluia. Mas a maioria das vezes, na imaturidade, o que ele quer fazer? Quer largar Deus, quer abandonar na primeira dificuldade. Primeira briga do casamento, não vou para a igreja. O que Deus tem a ver com isso, mulher? Homem, o que Deus tem a ver com isso? Fecha a tua boca e vigia, fala mesmo no ouvido do teu marido. Trata a tua esposa melhor, para evitar contenda, briga dentro de casa, amém? Agora, o que Deus tem a ver com isso? Deus só quer te abençoar. Deus só quer derramar sobre a tua vida coisas sobrenaturais, mas nós não entendemos isso. E às vezes eu fico rindo, eu falo, gente, eu fico olhando assim, às vezes para o apóstolo assim, né? Vocês entenderam, né? Que eu fico olhando para ele assim, ó. Ai, gente. Aí eu fico olhando para ele e eu falo, gente, que homem forte e corajoso. E hoje eu me senti, né, igual Josué e Caleb. Eu falei com ele, que nós sejamos fortes e corajosos, em nome de Jesus. Porque ele já está cheio de projetos, né? Em Israel, eu comentei algumas coisas com o pastor Els. Ele já está cheio de projetos, cheio de sonhos. E aquele que tiver, Sara, espírito de Ruth, vai prosseguir, vai avançar com a liderança. Amém? E ele... Amém, glória a Deus. E ele, cheio de sonhos, cheio de projetos. Eu achei que era alguma mensagem para mim. Todo mundo olhou, aí eu olhei também. E aí eu falei, gente, meu marido é muito forte, é muito corajoso. Porque um líder, ele precisa ser forte e corajoso. Porque não é fácil. Ser líder é remar contra a maré. Ser líder é crer contra a esperança. Ser líder é se manter firme no momento de mais fragilidade. Ser líder é isso. Eu não quero te assustar não, tá? Tu vai ser líder em nome de Jesus. Você vai ser líder em nome de Jesus, amém? Porque, gente, o problema do líder não é liderar e ter esse desafio. Porque o gratificante é você olhar para o seu fruto e ver que ele está gerando mais fruto e saber que ele está levando à frente a linguagem de santidade, a linguagem da palavra do Senhor, e isso não há dinheiro que pague, amém? Não há cargo, tá? Diante da sociedade que paga isso, porque é maravilhoso. É maravilhoso a gente olhar para a vida das pessoas e saber o quantas pessoas estão rompendo. Pessoas que sentavam lá atrás e agora está tão pertinho de mim. Está fingindo que não é com ela, gente. Nem vou falar o nome. E eu falava, senta mais perto. Senta mais perto. Mas o discipulado é isso. E hoje está pertinho de mim. Aleluia. Mas é isso que é ser líder. O líder, ele não obriga. Sabe, Roberta, eu creio que em muito pouco tempo você e o Felipe, vocês vão ser enviados, eu tenho certeza disso. E é uma mistura assim de tristeza que vai fazer falta, mas ao mesmo tempo de alegria. E muitas das vezes o líder se sente só. Ele se sente órfão, ele se sente
viúva, ele se sente abandonado, estrangeiro. Mas é nesse exato momento que o Senhor levanta discípulos como Ruth para falar: não, você não está só. Deus sempre irá levantar Ruth no ministério, na vida de um líder que é fiel. Entenda, Noemi, ela foi fiel. Noemi, ela ensinou as noras a adorar o Deus de Israel. Noemi ensinou os princípios. Noemi foi uma excelente sogra, foi uma excelente esposa, uma excelente mãe. E Deus honrou o líder, mesmo no momento de fraqueza, de amargura do líder, Deus honrou ela. Deus levantou Ruth. E eu profetizo sobre a vida de vocês, que para onde vocês forem, sempre terá Ruth. Sempre haverá Ruth. Para onde você for, uma geração de Ruth será levantada pela tua fidelidade. Glória a Deus. Aleluia! Ó, assim o apóstolo vai ficar com ciúme, porque o apóstolo fica pedindo toda hora: aplauda o Senhor. Não estou pedindo toda hora, vocês ficam aplaudindo. Ele vai ficar com ciúme, hein? Ele vai ficar com ciúme. Então, as escolhas que fizemos agora decidirá o tipo de vida que vamos viver no futuro. Orfa retornou à velha vida, ao paganismo, à cegueira espiritual. A Bíblia também não condena a atitude individualista de Orfa. Entretanto, a partir daí, não temos mais notícia dela. Olha só que triste. Na Bíblia não se fala mais de Orfa. Alguém consegue me entender? A decisão que ela tomou tirou ela da história, tirou ela do foco. E então, a decisão que ela tomou fez com que ela se isolasse. Seu interesse particular e presente a isolaram da história e do futuro. A tua decisão, cuidado, pode te isolar da tua própria história e de um futuro muito próximo. Porque não demorou muito não, tá? Para o Senhor honrar Noemi e Ruth. Amém? Então a Bíblia não condena. A gente vê muitos pregadores, né, falando mal de órfão, mas nem a Bíblia condena a decisão dela, porque em nenhum momento ela mostrou desprezo, falta de amor, muito pelo contrário. Ela abraçou a sua sogra, ela beijou, ela chorou, porque foi uma decisão muito difícil. Mas quantos aqui precisaram já tomar uma decisão muito rápida, imediata, presente e muito difícil? Só eu, gente? Só isso? Deus está muito bonzinho com vocês. Papai, estou com ciúme. Ninguém aqui, gente, eu vou repetir. Quem aqui já precisou tomar uma decisão muito rápida, presente e crucial? Gente, isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério. Isso acontece praticamente todos os dias. Você que não levantou a mão, todos os dias você precisa decidir ser santo. Todos os dias você precisa decidir ser separado. Todos os dias você precisa decidir ser crente. Todos os dias você precisa matar a tua carne. São decisões. Gente, o Breno acabou falando aqui, comentando que eu troquei de curso. Eu não estou mais na nutrição. E aí ele me deixou toda embolada, toda enrolada, porque são poucas pessoas que estavam sabendo. E aí, eu falei, aí fui para um curso, e a matéria que eu tinha mais dificuldade em nutrição está me perseguindo de novo no outro curso. Eu falei, Senhor, misericórdia. Mas o desejo de vencer, a confiança que eu tenho em Deus é maior do que as minhas dificuldades, do que as minhas limitações. Então eu decido todos os dias levantar de manhã, madrugar, passar noites estudando e vencer os gigantes. Eu decido vencer, eu decido correr atrás dos meus objetivos e dos meus sonhos. Então você precisa entender que todos os dias você precisa decidir. Amém? Que você possa decidir sempre por um lado bom da história. Que você possa decidir sempre viver a vontade soberana de Deus na tua vida. É isso que eu desejo de todo o meu coração. Agora nós vamos falar de Ruth. Qual é o significado de Ruth, gente? Rutinha? Está com ciúme da Dinda dela. Ruth significa amiga. Gente, é muito lindo, né?
Todo mundo fica falando que a minha Rutinha é meu xodózinho, mas não, gente, ela é minha amiga, ela é o bebê arco-íris. Logo quando eu perdi Deus trouxe o arco-íris para trazer luz, para trazer cor para a minha vida. Então é o bebê arco-íris. E o nome dela é Ruth, em homenagem à minha sogra, a minha amiga. Que a minha sogra, de fato, é a minha amiga. Ela é uma segunda mãe que o Senhor me deu. Né? E eu creio que se eu pudesse vivenciar este momento, com certeza eu seria Ruth para ela. Porque ela sabe que sempre pode contar comigo, porque aquela que tem uma sogra como mãe é a melhor coisa do mundo. Não chora não, Carol. É muito bom, é muito bom. Se ter uma mãe é bom, imagina duas, não é verdade? Deus é maravilhoso. E o significado de Ruth é amiga. Ruth não estava interessada em ser feliz sozinha. Ruth, o interesse maior era de ser feliz com todas. Compartilhar a alegria com todas, como está escrito no versículo 16 e 17. Onde ela fala que o teu Deus é o meu Deus. Aonde tu for, eu irei. Ela declara ali a aliança dela, ela renova a aliança dela com a sogra dela. Ela fala, tu não está entendendo, agora você não é a minha sogra. Agora você é minha mãe, porque o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Ela estava renovando a aliança, não mais como nora. Olha que coisa linda, gente, mas como filha. Ela tomou o lugar de filha naquele exato momento. A louvável decisão de Ruth a louvável decisão de Ruth não pretende, gente, mostrar a ignorância do momento da tribulação de órfão, de forma alguma. Amém? Você já sabe um hino que vão ministrar? Glória a Deus. Já estou terminando. Então, nesse exato momento, a Ruth, ela decide ser filha. E a melhor coisa que tem para o órfão é saber que ele não está só. É saber que ele tem um pai, amém? É saber que tem uma mãe, que tem alguém para contar. Então, a decisão de Ruth não pode em momento nenhum denegrir a reação de submissão de órfão. Entenda bem que órfã ela foi submissa. Apesar dela ter ido embora, apesar dela voltar para o passado, pastor Elcio, ela foi submissa. Ela foi submissa porque ela obedeceu à voz da sua sogra. Quando Noemi manda embora, ela apenas obedeceu, ela fez o que a sogra estava mandando. Ruth foi com Noemi num caminho desafiador. Ela amava a sua sogra e demonstrou através de grandiosa atitude de fidelidade. Diga assim comigo, atitude, compromisso, caminham juntos. Ruth, ela teve atitude, amém? Ela teve compromisso. E entenda bem que nessa caminhada difícil, né, desafiadora, ela sabia que o caminho não seria fácil. Fez um caminho aparentemente solitário e perigoso. Aquelas mulheres caminharam sozinhas, eram viúvas. Elas estavam correndo risco de vida a voltar para Belém, para voltar para a casa do pão. Elas estavam correndo risco de vida. E mesmo assim, Ruth não desistiu da tua sogra. Ela também sabia que iria ter que submeter e sustentar a sua sogra, que já era velha, que já era de uma idade avançada. E mesmo assim, o medo não tomou conta do coração daquela mulher. Ela iria enfrentar grandes dificuldades em uma terra estrangeira. E isso não foi o suficiente para ela retroceder. E hoje eu te pergunto, em quem você tem baseado as suas escolhas? Em quem você tem baseado as suas escolhas, homem de Deus, mulher de Deus? Em momentos de grandes crises e tragédias em nossas vidas, nós temos 2 caminhos a escolher. Diga assim, 2 caminhos. Irá definir o nível de comprometimento que eu tenho com meu Senhor. E na verdade, esses 2 caminhos, no momento de uma decisão crucial,
O primeiro caminho é a vontade de Deus, é viver a vontade soberana de Deus, é viver o compromisso com o Senhor. É colocar em prática a aliança para com o seu Deus, amém? Só que isso, quando eu aceito esse caminho, quando eu restauro essa aliança, quando eu firmo esse compromisso, a Bíblia diz que será fácil? A Bíblia diz, igreja, que será fácil? Não, terá grandes desafios pela frente. Mas o compromisso, a força de uma aliança nos mantém de pé. Mas também tem a segunda opção, do segundo caminho, que é a sua própria vontade. O caminho mais difícil, que é a inclinação ao coração para os valores mundanos. Muitas das vezes nós precisamos decidir. Nós abrimos mão da decisão que nós sabemos que é certo, para viver a nossa vontade, para viver os nossos prazeres, para viver os sonhos que não estão em consonância com o Senhor. E muitas das vezes pagamos um alto preço por isso. Com consequências terríveis. Órfã retornou sua velha vida, porém Ruth não podia fechar os olhos ao amor de Deus, apesar de sua viuvez e de sua atual pobreza. Entenda bem, essa mulher moabita, ela sabia que ela poderia ser maltratada, rejeitada na terra de sua sogra. Entenda bem, foi o rei de Moabe, Balaque, que pagou o profeta Balaão, todo mundo conhece, né, o profeta Balaão, né? Para amaldiçoar a terra de Israel. Foi exatamente o rei de Moabe que fez isso. Então ela sabia que grandes dificuldades pela frente ela iria enfrentar. Mas hoje eu decido ser Ruth, amém? O líder, ele sempre vai te abençoar, porque não é a bênção do líder que vai fazer você romper, mas sim a sua decisão. A líder só vai compartilhar, só vai intensificar o desejo do teu coração. Então não culpa o teu líder pela tua frustração. Não culpe a Deus pela sua frustração, porque a decisão é tua. A decisão de se manter santo, a decisão de se manter de pé em meio ao vendaval, a decisão é tua. Não é a bênção do líder que aponta o seu futuro, e sim a sua decisão. Enquanto o órfão desaparece da cena, Ruth entra na história, tornando-se uma das avós de Jesus Cristo, Messias. Olha o que o Senhor estava reservando para essa mulher. Olha que coisa grandiosa. Ela entrou para a história. Uma mulher estrangeira, moabita, foi uma das avós de Jesus. Diga assim, uma estrangeira, uma mulher, uma amiga. Diga com força assim, uma amiga. Garantiu a chegada da salvação ao mundo. Só aquele que é compromissado, só aquele que entende o poder da aliança, só aquele que decide caminhar com o líder sem olhar para trás, ele tem coisas grandiosas aguardando por ele.